Oi, Ana, tudo bom? Olá! Boa noite! Boa noite, querida. Que ótimo que você está aqui. Prazer imenso conhecê-la assim, né? Esse bate-papo. Pois é, prazer é todo meu, Ana. Eu estava lendo sobre você essa semana aí, menina, e fiquei. Olha, eu estava aqui assim, eu estou passada com o seu currículo, porque a gente publicou bastante coisa a seu respeito no site, a gente leu, nós procuramos um monte de assunto seu, e, ups, entrou o meu backup aqui, mas a gente ficou aí lendo as coisas, assim, gente, olha só quanta coisa que a gente tem da Ana e eu fiquei muito impressionada com o seu trabalho. Mas eu vou, Obrigada. estava só esperando as pessoas entrarem aqui, eu te apresentar formalmente, né? Tá, Beijo para quem está entrando aí. Deise Henrique, meu atleta. né? Então a Bruna Muito aí, legal. é muito legal mesmo. Olha, hoje é a 27ª live do Mulheres Acima e a gente está tendo a honra de receber Ana Cardoso, que é uma das mais conceituadas profissionais do basquete em cadeira de rodas, acho que internacionalmente, nem só do Brasil, internacionalmente. E eu estava dividindo com ela aqui que eu estava lendo o currículo dela essa semana e fiquei muito impressionada. Aliás, já sabia quem era a Ana, né, mais ou menos um mês antes de convidá-la. E assim, me impressiona saber, né, quanta coisa essa menina já fez, mas eu vou deixar ela contar agora, porque Obrigada pelo menina. eu tenho até medo de errar aqui alguma coisa. Então, Ana, Imagine. por favor, conte pra gente aí quem é você, seu encontro com o basquete. Pode começar onde você nasceu, etc. Dá um pouco da sua biografia pra gente. E o que faltar eu vou perguntando, porque ó, minha lista Tá está aqui bom. na minha frente. Bom, boa noite, Cláudia. Obrigada pelo convite aí. É uma honra porque nós, mulheres, realmente precisamos ter essa visibilidade e você está abrindo essas portas para todas, isso é muito importante. É, eu. É, peraí. Ah, tá bom. Eu sou Ana Cardoso, nasci em São Paulo e desde aí já comecei a. Sempre fui apaixonada por esporte. Uhum. Comecei com voleibol, né? Jogando voleibol, porque é o que tinha, né? Na educação física, falaram: olha, você vai bem pro voleibol, então foi pro voleibol. Aí eu fui federada no voleibol com 10 anos já, na Volkswagen, lá de São Bernardo, porque nós mudamos para São Bernardo, eu tinha 7 anos. E aí fui federada e fui jogar os jogos escolares, fui jogar basquete, porque eu não podia jogar federada. Aí o Luiz Atanabe, que é treinador de São Bernardo, foi treinador há muito tempo, foi treinador da Adriana Santos, Uhum. onde ela começou, ele falou assim, você não quer treinar basquete? Aí eu falei, não, eu já jogo vôlei, gosto de vôlei, não gosto de basquete. Mas eu falei, que curiosa que eu falei, vou lá ver. Ai, quando eu vi aquele treino mais dinâmico, aquela correndo para lá, para cá, contato, eu falei, não, é isso que eu quero. É Aí isso. eu fui jogar basquete, e aí tá, foi essa paixão pelo basquete, e aí, enfim, fui fazer faculdade, né, porque eu já, a gente ganhava para jogar, mas ao mesmo tempo a gente tem que pensar no futuro, né, essa era a mentalidade, pensar no futuro, né, e quando eu fiz educação física, no meu último ano de faculdade, Uhum. eu tive a educação física adaptada. Já trabalhava com basquetebol iniciação e infanto mirim em São Bernardo, com a equipe lá de base. Acompanhava o Luiz, né, que é o Luiz Atanabe, enfim, ele já falava, não, você vai ser treinadora, você leva jeito, né? Mas meu último ano de faculdade eu conheci educação física adaptada, e um jogador foi lá falando que precisava de voluntária, porque eles acabaram de perder a treinadora que foi para outro ramo e tal. E eu era a única que trabalhava com basquete, todo mundo falou, não, a Ana vai. Eu falei, ai, gente, trabalhar com deficiente, hoje, né, com portadores de deficiência. Aí eu acabei indo, né, mais ou menos, mais uma vez pela curiosidade. E quando eu vi aqueles caras, eu falei, meu, é incrível.
o basquete atingir muita gente. E aquele frio na barriga foi me consumindo e de lá não saí mais. Pedi a dispensa para o Luiz para ser voluntária. Meus pais quase me mataram na época, né? Porque falaram, você vai deixar algo certo para trabalhar com pessoas com deficiência, é algo novo. Eu falei, não, mas é isso. E desde lá, então, E qual eu foi esse comecei ano, Ana? Que ano era esse? 1997, ou Nossa. seja, Uhum. 23 anos, né, Uhum. nessa estrada aí com basquete, cadeira de rodas. Sim. Comecei em São Bernardo, né, e com a equipe lá de segunda divisão, a gente foi para a primeira divisão. Começou daí a seriedade, porque eu via neles todo o potencial, mas aí eu não via a disciplina que eles tinham que ter, que eu tinha, porque meu treinador era muito rígido. Uhum. Então, ao mesmo tempo, eu falava, não, peraí, basquete não é assim, essa bagunça que vocês acham que é, né? Uhum. Então, aí a gente começou, e aí foi toda a minha busca, né, por cursos, Uhum. E você né? usou muita coisa no Brasil na época ou não? Você teve que sair do Brasil para se É, preparar? então, o primeiro curso que eu fiz, eu tive uma grande sorte e uma grande honra de Horst Stolkendel, que é um alemão, Uhum. vim na UFO, na Universidade de Uberlândia, e ele que introduziu a classificação funcional no basquetebol em cadeira de rodas. Depois eu posso falar sobre isso, né? Porque cada Claro. modalidade tem uma classificação funcional. Uhum. E aí, com ele deu a iniciação. Porque era pouca informação. Uhum. Então, depois desse curso, eu não tive mais curso. Tanto que hoje, graças a Deus, eu sou uma pessoa especializada em capacitar, né? Eu gosto, eu fui buscar, como você falou, fora. Então, eu fui crescendo, fui para outros estados e eu vi que realmente o Brasil precisava de mais. Eu fui para uma equipe em 2005, que era o Águias, que é a melhor campeão que hoje teve no Brasil, que ganhou mais títulos da primeira divisão, né, no Brasil. Só que eu precisava de mais. Então, daí, em 2009, eu fui convidada para ir para a Itália, para um teste de 3 meses lá, Uhum. porque só homens trabalhavam, né, assim, na Europa. Uhum. Então, quando eu fui, esse teste de 3 meses de visto de turista, eles já lá fizeram o meu visto permanente, falaram, não, você vai ficar, a gente quer. E nessa ida para a Itália, foi muito importante porque realmente eu comecei a conhecer os términos do basquetebol em cadeira de rodas, né? Uhum. Por exemplo, como usar o pick and roll, o mismatch, essas terminologias que a gente usava, mas no basquete eu tinha um pouco de dificuldade desses términos, como chamar. A gente fazia o pick and roll, a gente fazia o mismatch, mas como, né? Então, os termos técnicos, lá tinham jogadores do Canadá, da França, Alemanha, então a gente, Estados Unidos, então a gente começou, lá eu comecei a colocar em prática, né? A prática com a parte técnica, então foi muito importante. E em 2013, eu fui fazer um curso nos Estados Unidos, em Illinois também, que isso agregou, assim que você fala, de lá que eu falei, eu quero começar a dar curso em clínicas justamente por isso, por a nossa carência. Então, quando eu cheguei, eu já fui dar uma clínica em São Paulo para transferir todo o que eu tinha aprendido lá e fora a experiência na Europa. Uhum. E aí foi, né? Mas tem muita coisa ainda, né, que aconteceu aí nesse caminho. Mas o que eu quero dizer, Cláudia, é que no Brasil a gente é muito carente dessas informações, Uhum. sabe? Desse conhecimento, né? E justamente quando eu fui buscar fora, eu fui taxada na época, né? Porque eu fui treinadora da seleção feminina em 2009. Uhum. Nós fomos para Guatemala. Foi a primeira vez que a seleção feminina conseguiu uma vaga para o Mundial de basquete cadeira de rodas, que foi em Birmingham, na Inglaterra. Uhum. E aí, quando eu recebi essa proposta da Itália, eu falei, olha, eu estou indo para a Itália, né?
não, você está abandonando o Brasil, você não é mais patriota. Eu falei, como? Peraí, eu estou indo é buscar informação, conhecimento, a gente precisa crescer. E aí, né, como muitas coisas acontecem, né, infelizmente, na nossa área, eu fiquei na geladeira por muito tempo aí, e até hoje estou, né, na geladeira em termos de seleção aí brasileira, mas daí, obviamente, muitas pessoas abriram, muitos países abriram as portas, e aí, E estamos como aí. que foi a sua ida para a Itália? Isso que é interessante, porque depois da Itália a sua vida se transforma, né? É, é assim, quando eu tinha um jogador que ele era do Águias, e ele foi convidado para ir para lá. Uhum. E quando ele chegou lá, ele viu o treinamento que eram os jogadores que davam, tal, e o diretor, Giuseppe, né, o Giuseppe Pepino, que me convidou, ele perguntou para ele, mas esse ritmo que você tem, né, essa resistência, quem treina você no Brasil? Aí ele falou, olha, é a Ana, tal. Poxa, mas será que ela não viria para cá? Ele falou assim, vamos ver, porque ela tem um trabalho no Águias, o Águias é muito renomado no Brasil, tal. E aí ele me fez um pedido. Aí ele falou, você não pode vir aqui nas suas férias, né? Porque a gente tinha um período de férias de dezembro a março, né? Que o campeonato parava. Ele falou, você não pode vir para cá. E eu cheguei em janeiro, num frio naquela Itália, mas um frio. Eu falei, gente, não é para mim isso. E no primeiro dia que eu cheguei, eles já me levaram numa montanha, que era aniversário de alguém, e eu passando aquele... Mas eu falei, gente do céu, mas enfim, quando chegou na quadra lá, eu falei, nossa, realmente... Mas aí foi essa o convite, porque esse jogador falou, olha, eu tenho uma treinadora, né? E eles tiveram essa curiosidade, né? E eu fiquei 3 anos na Itália, né, nessa curiosidade. Fiquei 3 anos lá na equipe. Você foi para um treino de verão que era inverno, É, não é? exato. E acaba ficando 3 anos. E depois da Itália, porque eu queria saber a sua trajetória até você chegar na Colômbia, né? Você Tá. contar, porque a Itália é muito importante nesse processo seu de reconhecimento. E aí, o que acontece depois? Então, lá na Itália, eu tinha 2 jogadores da Letônia. Sim. E eles também no mesmo processo. Não, na Europa, né, eu não sei, não sei mais do convencional, mas basquete cadeira de rodas tem os níveis, né, para chegar até nível A. Então tem nível B, nível C, nível B, nível A, para depois disputar as Paralimpíadas, né? Então, hoje quem disputa a vaga para a Paralimpíada é a Espanha, a Turquia, a Inglaterra, esses países porque foram para o nível A. E a Letônia era nível C, e eles queriam passar para o B, e aí do B, obviamente, tentar uma vaga na A. Ainda a Letônia continua como B, porque são muitas equipes na Europa, né? Desde Lituânia, Portugal, várias equipes. Então, eles falaram, Ana, a gente está precisando de treinador, porque a gente tem uma preparação para a Rússia que vai pegar essa vaga. A gente precisa conquistar essa vaga para ir para a B. Uhum. Mas eu falei, gente, mas falar letão? Ele falou, não, a gente fala, como a gente tinha outros jogadores que jogavam, porque é muito difícil, é como falar russo, né? Sim. E eles falaram, e eu não quero me desligar da equipe. Então eles faziam isso, quando vinha um calendário da Europa, quando tinha final de semana, por exemplo, a semana da Páscoa, que não tinha, então a gente fazia os treinamentos lá com a seleção. Então eles me convidaram e eu fazia esses treinamentos, ia de final de semana, ficava uma semana nas minhas férias. De julho eu acabei não voltando para o Brasil, eu acabei preparando a equipe. E aí nós passamos do nível C para o nível B. Isso de 2009 também a 2011, a época que eu estava na Itália. Então foi uma experiência assim também magnífica, porque a Letônia não tinha pivô, né? Não tinha pivô, ele tinha uma equipe baixa, mudou um sistema de jogo, então foi muito interessante. E aí também tive essa experiência, mas obviamente falar letão não deu para falar. Eu lembro que na época eu contava até 10, porque eu me esforçava, né, para contar os exercícios e tal. Mas a única coisa que eu aprendi foi Paul Diz, que é obrigada, porque a gente tem que aprender.
Paulo diz, obrigada. É o mínimo, né? Mas daí eu fui para Letônia. Daí o Águias acabou me chamando novamente, porque a gente acabou, a gente tinha uma comissão muito boa, né? Com psicologia, preparador físico, a outra treinadora, Meire Marino, que é uma pessoa muito especializada. A gente tinha uma equipe que era equipe, entende? De trabalho. E aí essa equipe começou, a treinadora não tinha tanto tempo como eu para ficar na quadra, e ela falou, Ana, volta, a gente vai fazer uma contraproposta para você e tal. Aí eu acabei voltando para o Brasil em 2012, Sim. e aí fomos campeões brasileiros novamente com o Águias. O outro ano fomos campeões novamente com o Águias. Em 2013, a gente era patrocinada pela Joyce Pascovitch, que é uma jornalista que tem a revista, né? E aí a gente perdeu o patrocínio, sendo campeão brasileiro. Uau. E aí eu acabei, a equipe se desfez e eu acabei indo para a equipe de Rio Preto, que é a equipe CAD, que nunca tinha sido campeã brasileira, justamente sempre fazia final com Águias e perdia. E aí, em 2015, eu fiquei em 2014 como assistente do treinador, que é hoje treinador do Canadá, é um italiano, o Matteo Feriani. Eu fiquei como assistente dele em 2014, não fomos campeões. 2015 passamos para... mudamos, né? Eu de treinadora, head coach, e ele de assistente, porque ele também começou a acompanhar a seleção brasileira naquela época. E aí o CAD, primeira vez é campeão brasileiro. Então isso foi muito positivo também. E 2017, e aí eu continuei no CAD. Em 2017 eu vou para Florença, na Itália, em janeiro, para passar 3 meses lá para fazer assessoria numa equipe. Enfim, fiquei esses 3 meses lá. Um jogador da Colômbia, que sempre jogava contra a minha equipe na Itália, esse jogador falou, Ana, onde você está? Eu falei, estou na Itália. Ele falou assim, você não quer fazer um processo seletivo na Colômbia? Porque eles querem o ciclo. Envia seu currículo, é esse e-mail, envia esse currículo e eles vão falar com você se o seu currículo for bom. Aí ele falou, eu falei, tá, enviei. Aí de 5 pessoas, 4 homens e eu fui escolhida. Passei por uma entrevista e aí, olha, tem jogadores aí do Águias, um grande abraço, amo vocês. Bom, mas enfim, aí eu fui escolhida, então desde 2017 eu estou na seleção da Colômbia, cheguei em 2017, muito duro, fomos para uma Copa América, perdemos assim 20 pontos do Brasil, 25 pontos da Argentina, Estados Unidos, Canadá, massacre, porque muitos jogadores da Colômbia não queriam estar na seleção, porque não acreditavam mais num sistema de trabalho, não acreditavam mais no que era basquetebol lá. E esse primeiro ano foi justamente para mostrar uma nova cara para a Colômbia. E aí, desde lá... desculpa, Mônica, tem a DR também. Desculpa aí, fomos campeões em Brasília, né? Isso aí, minha Mônica, minha jogadora da seleção brasileira feminina, que jogou comigo na DR. Mônica, um abração. Obrigada. Bom, mas enfim. Aí, 2018, os jogadores falaram, não, eu quero conhecer. Teve um jogador lá que falou, olha, a menina é chata, a nega é chata, a nega ela é muito disciplinadora, ela é muito tática, não sei o que lá. Aí os caras, não, então peraí, vamos dar uma chance para ela. Aí deram uma chance para mim em 2018, voltaram, né? Mas já entenderam que a coisa realmente era, né? As coisas são assim, assim, assado, vocês querem estar, então, é assim, assim, assado para estar, né? E aí eles seguiram, não queriam mais sair. Fomos em 2018, fomos para o Sul-Americano, ficamos em 3º lugar. Perdemos para o Brasil de 5 pontos, quer dizer, de 20 que nós perdemos em 2017,
Para o Brasil a gente já perdeu de 5. Então, peraí, o negócio já... Para a Argentina, perdemos de 19 no Sul-Americano. Aí classificamos para o Pan-Americano. Aí no Pan-Americano, pegamos uma chave assim que, putz, aquela chave de morte, né? Obrigada. Aquela chave de morte, pegamos Canadá, perdemos o Canadá no primeiro jogo, perdemos a Argentina, né? Porém, perdemos de 15 pontos. Aí a gente falou, peraí, perdemos de 25, 19, 15 pontos. Tudo bem, vamos lá. Chegamos contra o México, que foi um vídeo, né, que eu mandei. Era o único jogo que a gente tinha que ganhar, porque se a gente perdesse, ia pegar os Estados Unidos. Enfim, é aquele jogo que está na prorrogação, faltando 27 segundos, 65 a 65. O cara, posse do México, o México com 14 segundos faz uma cesta de 3. E a gente, faltando 1 segundo, faz uma outra cesta de 3. Uau. Aí o jogo foi para a prorrogação. E esse jogo nós ganhamos, pegamos o Brasil nas quartas de finais. A Colômbia nunca tinha ganhado do Brasil. Uau. E aí ganhamos esse jogo, né, de 9 pontos. E fomos para as quartas de finais. Pegamos o Canadá, obviamente perdemos novamente. Obviamente porque o Canadá tem uma estrutura, né, já foram campeões em Londres, é bem diferente. E pegamos novamente a Argentina, em terceiro lugar aí, né? Vamos lá, né, gente? Mas estudamos o jogo um dia antes, ficamos lá na tenda, estudamos o jogo, olha, não é mais esse jogo, é esse, mostramos toda a tática de defesa, e eles ficaram impressionados, porque eles não entendiam nada no jogo. E nós ganhamos o jogo, ficamos todo o tempo na frente, abrimos 10, abrimos 11, mas acabamos ganhando o jogo de 5 pontos, mas ganhamos o jogo e conseguimos a vaga para Tóquio, o único país da América do Sul que tem essa vaga para Tóquio. Então, é essa toda a história. Parabéns demais, Ana. É muito legal essa história. Por isso que eu queria que você contasse mesmo, né? Então, aí o Giovana está dizendo, quem ganhou não foi a Colômbia, foi o Brasil, mérito de uma brasileira. Isso, também, verdade, Giovana, obrigada. O seu trabalho aí também, que é um espetáculo, né? Falar nisso, a sua live hoje está cheia das suas estrelas, né? As suas jogadoras, os seus jogadores estão todos aí, né? Tem técnicos aí que eu respeito absurdamente, então você está aí, ó, na vitrine, Ana. Bom, agora vou puxar um pouquinho agora. Essa história é muito linda, né? Que são aí os campeões. E como que tá o basquetebol feminino em cadeira de rodas hoje? Então, esse é um tema que eu sempre lutei, né? Eu sempre lutei. Quando eu era treinadora em São Paulo, a Federação Paulista não tinha equipe de basquete feminino, e tinham muito poucas meninas, né? Porque o Belém do Pará é o centro hoje de basquete bom em cadeira de rodas. Eu falei, não, mas a gente precisa ser uma vitrine, e desde aí eu comecei um projeto com as meninas de São Paulo. Eram poucas meninas, mas às vezes ia treinar 2, a gente ia lá no HC, nos hospitais das clínicas, naquela quadra, treinava 2, 3, mas a gente tinha um campeonato antes que a gente poderia participar como federação, né? Eu falei, vamos montar essa equipe feminina e vamos dar visibilidade a essas meninas. Eu nasci de 8 de março, então não tem por que não lutar por essas mulheres. Claro. Entende? Então, assim, eu falava, não, a gente precisa fazer alguma coisa. E aí a gente fez, a Mônica está aí de prova, porque a Mônica foi uma jogadora da seleção paulista também, foi da seleção brasileira, mas também ela estava comigo. E aí a gente começou a puxar essas meninas, fomos para o campeonato. Primeiro ano foi lá em Caldas Novas, perdemos de 100 a não sei quanto. E aí a gente foi ganhando, até que a gente ficou em terceiro lugar. E essas meninas em São Paulo começaram a crescer, a ter visibilidade. Até quando eu voltei da Itália, na Itália a gente tinha a questão de muitas jogadoras estavam na equipe porque elas tinham um ponto de abatimento.
na sua classificação funcional. Ou seja, se ela era ponto 4, ela poderia jogar no masculino como ponto 3. Porque no Sim. basquetebol e cadeira de rodas, a gente tem uma classificação funcional, que a gente joga com 14 pontos. Então, cada lesão, cada jogador tem uma lesão. Então, o Entendi. amputado abaixo do joelho, ele é ponto 4,5. É o máximo da classificação. É o que tem mais mobilidade de tronco, né? Que consegue toda a amplitude dentro da cadeira. Então, ele é 4,5. Entendi. Aí, agora que o assunto ficar bom, travou. Deu uma travada. Repete pra gente. Eu falei, agora que o Então, assunto vai tá. ficar bom, deu uma É, travada. Mas então, tá. 4,5 é o jogador amputado, 4,5, que tem toda a mobilidade Abaixo do joelho. abaixo do Abaixo do joelho. joelho, porque Tá. acima do joelho ele é ponto 4. Ah, Entende? entendi. Entendi. Então, o lesado medular, né, que tem uma lesão maior, ele é ponto 1. Então, tem 1,5, 2, 2,5. 2,5 geralmente, ou 3. 3 é aquele jogador que é biamputado, né? Uhum. 3,5, 4 e 4,5. Então, eu que sou uma professora de educação física, que fugi da matemática, tive Sim, que me colar na matemática, porque sim. esses jogadores para estar na quadra precisam somar 14 pontos. Aham. Entende? Então eu não posso trocar, às vezes, um pivô por um pivô, só se ele for 4,5 por 4,5. Se eu tiver que fazer uma outra Ah, mudança de 1,2, às vezes eu tenho que tirar 2 jogadores e colocar, por um. exemplo, 1,3 e 1,1 e tirar 2,2. Nossa. Entende? Sim, Então entendi. é essa mudança, né? É. Na Então, tentativa do fair play, sofre o técnico que tem que aprender matemática. exatamente, exatamente. Então, essas meninas na Europa, elas jogavam com ponto a menos. Uhum. Então, eu trouxe isso para o Brasil. Oi, Maria Helena. Oi, Yara. Eu trouxe isso para o Brasil falando, gente, isso é a hora de a gente dar visibilidade para essas meninas. Então, quando, né, a gente introduziu isso na regra da Confederação Brasileira, Uhum. isso foi um ganho muito bom. Começamos com São Paulo, e aí a gente começou a ampliar isso, tanto que os jovens também, com 19 anos, até 21 anos, quer dizer, também tinham esse ponto de abatimento, porque a gente falava, precisa pensar em futuro, vamos colocar tal. Então, isso começou uma grande visibilidade maior para as meninas. Uhum. O que acontece? América do Sul, nós temos uma mentalidade que é bem difícil em termos de esporte para a mulher, ainda mais para Temos de cadeira de quase rodas. tudo. Exato. Quase Porque, tudo. Quase tudo. exatamente, agora imagine, né? Essa mulher que tem que deixar de trabalhar, colocar comida em casa, cuidar da casa, com uma deficiência, treinar basquete em cadeira de rodas, não. É lazer, não, não é lazer, gente. Isso aí é rendimento. A pessoa tem uma aptidão para o esporte, né? Uhum. Então, assim, é muito difícil. Por isso que hoje eu tenho um projeto, né, que também tem no Instagram, que chama Woman You Chair, por a gente dá treino 3 vezes por semana, por mês, para essas meninas, do dia 8, que é 8 de março, né? Então, a gente sempre convida as pessoas para treinar numa cadeira, não precisa ser pessoa com deficiência, mas para dar essa visibilidade para as mulheres, né, da América do Sul. Então, a gente tem menina do Peru, a gente tem menina do Chile, da Argentina, do Brasil, da Colômbia. Por quê? Quanto mais informação a gente dá para essas meninas, mais a gente vai dar essa visibilidade para elas, porque a América do Sul é assim. As meninas não têm essa visibilidade, essas meninas não conseguem treinar muitas vezes, ter dinheiro para sair da sua casa, para ir para um treino, porque no Brasil a gente é privilegiado. Eu falo isso porque conheço outros países, né? Uhum. Mas como América do Sul, a gente é privilegiado porque a gente tem o passe livre, né, que a gente consegue ir para outros estados, e a gente tem o transporte público gratuito, que muitos países não têm. O Peru não tem, a Colômbia não tem, o Chile não tem. Então, assim, isso dificulta porque a mulher ela tem que pagar o seu transporte, coisa que ela colocaria comida na casa para ir treinar.
Então, assim, é muita dificuldade na América do Sul para uma pessoa com deficiência muito maior. Então, assim, o Brasil é uma potência do basquetebol em cadeira de rodas, né? Já foi para a Paralimpíada, já foi para Mundial, agora não conseguiu a vaga para Tóquio, mas ficou em terceiro lugar. Uhum. Como é que chama? Eu fui ler uma coisa aqui, e elas ficou em terceiro lugar no Pan-Americano, mas não conseguiu a vaga, porque eram só 2 vagas, né, para o feminino e 3 vagas para o masculino, porque isso depende muito dos resultados que você ganha na Paralimpíada. Então, aumenta as vagas, diminui as vagas da América, por isso que é muito importante a Colômbia agora ficar entre os 7. Sim. Porque isso vai possibilitar 3 vagas para a América. Então, a gente também tem uma grande responsabilidade lá, estar lá, né, nas Paralimpíadas. Então, as mulheres, elas precisam dessa visibilidade, elas precisam desse incentivo. Uma cadeira de rodas nacional custa R$4.000, entende? Uma importada, né, que é dos Estados Unidos, uma Performax, que se produz nos Estados Unidos, que é uma cadeira mais leve, né? É a mesma coisa que praticar uma Fórmula 1, né, com uma Mercedes e com Fusca, né? Então, R$4.000, uma Performance custa R$12.000, entende? Então, são essas coisas, e tá 12 mulheres ali, né? Então, esses países, né, da América do Sul, o Brasil ainda a gente tem muitas fábricas, né, de basquete de cadeira de rodas, em outros países não. Então, é importante a gente apoiar o esporte feminino, apoiar o basquetebol feminino. O Brasil, a gente tem hoje 8 equipes femininas, mas cada vez vai diminuindo. Antes tinha 4, na época que eu comecei, 3, e isso voltou porque, sabe, essa coisa, vamos dar pilha para essas meninas com aquele projeto de São Paulo, vamos dar visibilidade, né? Aumentamos para 8, mas já está decaindo. Então, a gente precisa apoiar isso, né? E assim, Ana, quando a gente fala em visibilidade, normalmente a gente pensa na imprensa, né? Assim, quais as estratégias que você vê para trazer essa visibilidade? Mais patrocínio, mais apoio da imprensa? O que você vê, assim, como estratégia mesmo, na sua visão de técnica? Que, por exemplo, hoje, né, quando eu acordei não, né, porque eu acordei muito cedo, né, mas quando eu liguei a TV, né, estava na cultura o futebol feminino. Meu pai é louco por futebol, mas ele não assistiu o futebol feminino, né? Enquanto eu estava fazendo minhas coisas, eu vi que ele mudava. Então, assim, mas eu achei uma grande evolução. O futebol feminino está com tanto espaço na televisão, tem na Band, tem na cultura. E eu acho que esse seria o primeiro passo, né? O ano passado, ano retrasado, foi a final do Campeonato Paulista masculino. Ele foi para uma TV fechada, né? Mas foi. Na Itália, você tem todo final de semana. Na Espanha, você tem todo final de semana em direto, YouTube, e na Itália você tem por televisão. Então, assim, é um grande passo. É um grande passo. O Lauro José que me levou para o basquete, o Lauro que está aí. Aí, Laura, muito obrigada, hein, Laura. Até a Giovana está falando que a gente entrou nas Olimpíadas aí com a Ana, né? Vai todo mundo torcer para a Colômbia agora. Foi ele que foi lá na faculdade e pediu uma professora voluntária para ir. Eu fui, foi pelo Lauro que ele foi fazer uma apresentação lá na FEFISA. Mas então, eu acho que o primeiro passo seria, sim, essa visibilidade na TV. Porque até as Paralimpíadas, gente, as Paralimpíadas, a gente tem tanta ênfase nas Olimpíadas, e as Paralimpíadas a gente passa flashes, né? Passa flashes no Rio. Então, assim, seria um grande passo, porque por que não vende a Paralimpíada, sendo que é um esporte tão desafiador,
não é aquela coisa, ai, é tão bonito um deficiente, uma pessoa com portadora de deficiência praticar. Não, gente, não é bonito, não. Isso é alto rendimento. Ai, porque eles dão um exemplo para mim. Não, gente, isso aí é alto rendimento. Isso aí eles treinam muito mais que muitas pessoas. Entende? Exatamente, é superação, é garra, é a mesma coisa dos Jogos Olímpicos, de uma maneira, né? Assim, mas tem o bias, né? Eu sempre uso um exemplo. Você assiste aquele desenho que é dos. Como é que fala? Eu não sei como é que chama no Brasil, mas são 4 menininhos e tem um que é um cafajeste assim, de primeira. Ele faz todas as coisas para ganhar e ter. Como é que é, gente? Park. Esqueci o nome, mas. É South Park. South Park, é. E aí tem ele lá, né? E ele resolve que ele vai ganhar as Paralimpíadas da escola, porque ele vai fingir que ele tem uma deficiência intelectual e ele vai entrar nas Olimpíadas, ele vai ganhar, entendeu? Então ele finge, é horrível assim o que ele faz. Só que ele não ganha nada, ele chega em último em todas as competições. Obviamente, ele não treinou, ele não tem. Não treinou, né? Acha que é fácil, né? E é legal esse episódio, porque eu passo para os meus alunos até para tirar essa coisa do estigma um pouco, a gente pensar nessa história, né? Vai ganhar quem treinou, independente se ele tem deficiência ou não. A lei é para todos. Você treina, você, né, vai treinar. O corpo humano, ele muda pela limitação, mas não pela capacidade. Exato. Exatamente isso. Então, assim, as pessoas, né, têm que tirar esse estigma. E a televisão, a própria televisão, de vender isso, né? De não vender isso. De não porque, vender. porque é isso, a gente acaba diminuindo muitas patologias dentro da deficiência com o esporte, né? Uhum. E aí as pessoas ocultam isso, né? E aí eu fico muito assim, porque a gente está longe ainda, né? Vamos ver agora o Japão, porque o Japão tem essa tecnologia e eles têm essa obrigatoriedade agora, né? Eu tive semana passada uma entrevista com eles, com alguns jogadores da Colômbia, porque eles estão passando por todos os países que vão estar, né? Uhum. E tinha muita TV mostrando essa entrevista que a gente estava tendo. E eu perguntei como é que está, né, a questão da visibilidade, né, para a Paralimpíada. Ele falou, a gente está investindo praticamente o dobro. Então eu fiquei assim, uau, entende? Então isso é importante para o desenvolvimento de um país, entende? Então isso que eu vejo, né, por exemplo, quando eu fui para os Estados Unidos, isso que eu sempre falo nas minhas palestras para a América do Sul. Quando eu fui para os Estados Unidos fazer a clínica em Illinois, eu fiquei uma semana, né? Porque eu também não podia ficar mais pelo meu trabalho e tal. Sim. E por ter que acabar não investindo mais, né? Uhum. E aí, eu fiquei essa semana lá e só tinham jogadores juvenis. Então, eram de 13 anos a 17 anos. Uhum. Então, tinham 40 inscritos nessa faixa etária. Então, eu fiquei, uau, né? Então, tudo bem. E treinadores de todo mundo, tal, não sei o que lá. A outra semana que eu não pude ficar, eram de 7 anos a esses 12 anos. Tinham 70 inscritos. Então, essas crianças com deficiência já no basquetebol, nesse desenvolvimento. Sim. E aqui na América do Sul, a gente tem ainda essa questão capacitista. Ai, mas ele é deficiente, ele é uma criança, ele nananã, ele não pode, ele não deve, ele nananã. Gente, entende? Então, mas você sabe, Ana, que teve um colega meu que acabou de publicar um trabalho aí, já deve sair em livro. Você vai gostar dessa história. Ele entrevista pais de crianças deficientes, né? E assim, você tem os pais que são engajados na luta, eu quero que o meu filho tenha acesso a tudo que o levará ao sucesso, não é o acesso a tudo que todo mundo tem, não.
acesso a tudo que o levará ao sucesso, é diferente, né? O pai que não é engajado, ele se sente culpado pelo filho ter uma deficiência. Então, qualquer desafio que a criança é colocada, ele não quer, porque se a criança falhar, ele vai falhar junto, então ele não quer falhar junto, entendeu? E esse é o problema, porque que os pais brasileiros, principalmente, que foi a população que ele entrevistou, não quer que o filho se envolva com absolutamente nada que o vai desafiar. E que pode trazer, sim, uma frustração. Entendeu? Mas o esporte é assim, gente. Né? A vida é assim. Então, é bem difícil você mudar a mentalidade dos pais, porque com certeza ele também teve muitas frustrações. Sim. Então, não passar isso, né, para o filho. É por isso que a gente bem... quer trazer você para cá, Ana, entendeu? Você, a Lê Minati, colocar vocês aí numa liderança. A Lê está aqui, né? Quer dizer, está aí, está no Brasil, né? A Lê está no Brasil. E fazendo um trabalho belíssimo com os pais e um trabalho belíssimo, né, com as pessoas que ela trabalha, enfim, os cursos que ela está dando, aí, se são pais, treinadores, professores, etc. Mas na mudança dessa mentalidade. E assim, Ana, é muito importante que pessoas como você, assim, com tanto sucesso, sabe, que foi a luta, batalhou, e hoje em dia você traz essas pessoas a serem campeãs e desmistificar tudo isso, né? Desmistificar que a criança com deficiência não pode fazer coisa, entendeu? Eu tenho, assim, obviamente, daria um livro, né? Daria um livro isso também, né? E eu tenho uma jogadora na Colômbia hoje ela tem 17 anos, né? Uhum. E eu conheci ela com 13, né? E eu fui num Teleton, porque eu precisava recrutar justamente essas mulheres para praticar o esporte na Colômbia. E essa menina com 13 anos, eu falei, você tem que ir lá, você tem que conhecer o basquete. Ela assim, qual é o seu nome? Karen. Porque ela brincando com o primo dela, com uma arma, né? Com um fuzil, ele falou, vamos brincar de polícia e ladrão, eu te mato, tal. A arma estava carregada. Então, ela com 13 anos ficou paraplégica. Obviamente, tem muitas histórias, muitas, muito. Mas não fique enciumada, não, hein? A Giovana está enciumada, ela é ótima. E aí, ela perdeu toda a infância, né? E uma menina linda, maravilhosa. E aí eu trouxe ela para o basquete, ela começou comigo e ela começou a sorrir novamente com o esporte. Então, assim, eu levei ela para o Parapan, a mais jovem jogadora, com 17 anos, que estava no Parapan. Fez uma cesta no Parapan, entende? Então, assim, algo que eu fico assim, né? E a mãe dela fala, hoje ela é uma outra pessoa e estuda psicologia. Com 17 anos entrou na faculdade de psicologia. Então, assim, são essas mudanças que o esporte traz, e a mãe, eternamente grata, né, por isso, né, por incentivar, porque ela falou, eu não sabia mais o que fazer, eu não sabia por onde. Então, o esporte, independente da pessoa com deficiência ou não, ela é importante para essa mudança, né? Então, é bem isso que a gente precisa, dessa mentalidade, né? De tirar esse capacitismo da mãe, do pai, e falar, olha, tem tanto potencial aí, né? Tem tanta coisa que você pode fazer. E na América do Sul, principalmente, essas mulheres, né? Que a gente precisa aí falar, olha, o basquete a gente tem hoje no Brasil mais de 50 equipes masculinas. E no feminino só? E 8 femininas. Então, isso que... E em termos de estatística, tem mais pessoas hoje em cadeira de rodas do sexo masculino do que o feminino, ou equipara? Você sabe? Olha, não. Nós temos aí mais homens com deficiência.
Com física, sim. Aham. Sim, porque aí a gente tem mais arma de fogo, mais acidente de carro, né? Uhum. Então essa estatística sobe justamente por essas acidente de moto, Uhum. né? Então a gente tem mais pessoas sexo masculino. Entendi. Por essa estatística, né? Por Uhum. essa estatística. Sim. Ô, Ana, e assim, você fala assim, a gente trabalhou, porque você daí da Colômbia influencia muito o Brasil aqui, né? Você está aí, mas você influencia muito o Brasil em termos dessas equipes e tal. Você tem algum projeto no Brasil? Tenho. Você pode contar Tenho. para a gente sobre esse projeto, porque ele é muito importante? Não, eu faço assessoria numa equipe do Paraná, Sim. né? E no Kings Maringá, que é um projeto de extensão da UEM, da Universidade da UEM. Uhum. E aí influência não só em Brasil, a Dani está falando aí do É. Chile. E aí eu faço, o meu projeto é levar essa equipe para a primeira divisão, já estamos na segunda divisão, né? E vai primeiro para a divisão de acesso, depois para a terceira divisão, para a segunda divisão, mas esse ano foi adiado o campeonato, Uhum. né? E tenho esse projeto que eu faço de assessoria, né, para algumas equipes. O projeto para o Brasil tem que ser um projeto futuro, né? Tipo, de questão de seleção, alguma coisa. Mas meu projeto para o Brasil é esse, com o Kings, né? Com o Tá. Kings Maringá, pensando realmente nessa estratégia de levar eles para a primeira divisão, porque lá eu tenho uma equipe de 2 treinadoras que eu faço, quando eu estou no Brasil, eu vou para lá, faço esse treinamento com elas, faço treinamento com eles, que são acadêmicas, né, que estão aí no último ano, que eu quero pensar em futuro, né? E Uhum. tenho aí, já tinha para esse ano várias clínicas marcadas no Brasil, né? E acabei desmarcando para poder justamente por causa da pandemia, né? Então teve que cancelar e deixar isso para tudo 2021. Projeto de voltar para o Brasil também tenho, né, de como estarei agora, vai mudar as eleições da confederação, tem alguns convites, né, mas também tem de outros países, então, mas assim, o meu desejo sempre foi estar à frente da seleção, Uhum. né, ah, novamente voltar, né, como seleção, mas existe sempre uma questão política, Uhum. como todo, né? Tá. Como todos os lugares, né? Enfim, a gente tem aí, né, à frente outros técnicos e a gente vai ter que esperar aí uma oportunidade, né, nessa nova política. Então, a CBB tem mudado, né? A gente tem, assim, você tem um atleta na frente, tem a Alessandra, né, na gerência, e a gente tem muita esperança, né? A Alessandra já fez uma live aqui com a gente, semana passada eu entrevistei o Gui, vamos ver se as coisas acontecem como tem que acontecer. Mas aqui, uma vez que a sua atleta aqui, ó, acho que é sua atleta, né? A Zapata, a Dani? A Dani, ela treina comigo no wheelchair, ela é do Chile. Uhum. E, e realmente é uma atleta aí da seleção do Chile. Não tive oportunidade ainda de treinar ela em quadra, mas ela é uma atleta que segue muito o trabalho, né? E, Uhum. enfim, ela treina todo fielmente no wheelchair. Nos 3 dias do mês, ela treina com essa turma das mulheres. Tá, então, ela já te denunciou aí, disse que, que a sua influência não é só no Brasil. Conta aí, quais são os países que estão de olho em você para a gente poder disputar a sua volta? Ai, meu Deus! Não, se você puder contar, né? Se você não puder contar, tudo bem. Mas Não,
Ah, sim, é verdade. Treinamos juntos com a Seleção Colômbia, é verdade. Sim. É, bom, temos aí alguns países da América do Sul, dois países da América do Sul, né? Temos aí um país da América do Norte Uhum. Ih, e temos difícil aí, aí, hein? dois países da Europa, Sim. né? Então são esses países, né? Eu não posso ainda, não Não, sim, posso não contar, pode. Mônica. Não diga Eu o não posso nome. contar, porque isso é questão, né, do meu contrato com a Colômbia, tudo, né? Então, mas isso, é porque, na verdade, essa questão igual a Dani falou, eu acredito que ser, né, uma pessoa de referência não é isso se gabar, nada, É. mas hoje as pessoas, por exemplo, na Europa, falam muito, volte para cá, as pessoas em outros países ficam pedindo, vão fazer clínica e me chamam para outros países, né? Então, hoje o nome, né, eu consigo levar o nome Ana Cardoso, uma brasileira, para outros, referência mundial, né? Isso é muito importante, né? Uma mulher ser treinadora de basquete em cadeira de rodas, né? E ter esse know-how, né? Porque é bom. E o As que, pessoas falam. e o que faz a Ana Hum, Cardoso, ter tanto sucesso, que é diferente de todos os outros técnicos? eu não sei se é a chatice, mas tudo bem, não é a chatice. Eu acho que é querer transformar sempre as pessoas, os jogadores, em pessoas melhores. Uhum. Eu acho que é esse o fundamental do meu trabalho. Então, assim, eu falo que se o jogador for um ótimo jogador, uma ótima pessoa fora da quadra, para mim ele vai ser um grande jogador. Sim. Então, a estratégia é daí. A estratégia começa aí. Então, eu consigo fazer com que aquele jogador que não se vê muito como pessoa, só se vê às vezes como jogador, saber da importância que ele tem que ser como pessoa para depois ele virar um grandíssimo jogador. Uhum. Então, eu acho que essa é a chave. E isso eu falo para homens e para mulheres, né? Então, assim, você tem que ser a mulher, né? Para ser uma grande jogadora, você tem que ser o homem, né? Uhum. Homens de honra, mulher de honra, Uhum. para ser um grande jogador. E isso vai fazer para mim a diferença na quadra, porque eu vou conseguir confiar, né, nessa pessoa. Então, igual a Karen, vai conseguir tomar uma decisão na vida dela, um caminho na vida dela. Outros jogadores vão conseguir tirar a droga da vida dele, porque realmente houve traumas na vida dele com a deficiência, né? Uhum. Então, tem várias coisas, a bebida, a falta de direcionamento, de ser igual uma gerente, né? Que a Mônica é uma gerente do Santander, né? A minha gerente, que é meu jogador da seleção. Uhum. Então, é isso. Você consegue dar um direcionamento na vida dessas pessoas que falam, olha, se você não adianta, se você for uma pessoa ruim, você nunca vai ser nada. Então, eu acho que é isso, né? Então, trazer isso para a Colômbia, que era um país também muito acomodado, os jogadores eram muito acomodados, então aquela coisa, eu vou treinar 3 vezes por semana, tá ótimo. Não, não tá ótimo. Então, assim, o que você faz da vida nesses outros dias? Nesses O que você outros faz? Aí dias, tá? muitos voltaram a estudar e praticar o esporte, mudar a mentalidade de como treinar, de como se dedicar, de como prevenir lesão, essas coisas. Sim. Então, é bem isso. Eu acho que é essa fórmula, sabe? E até na Itália, né? Que, poxa, você estava na Itália, era almoço antes do jogo, as pessoas tomavam vinho. Eu olhava aquela cultura e eu falava, gente, ó, tudo bem, a gente tem a cultura, mas hoje, no dia do jogo, a gente não vai ter essa cultura.
Fazer os caras parar de tomar vinho, meu. Na Itália foi difícil, no dia do jogo, mas isso aconteceu, para entenderem a importância, né? Então, assim, tudo isso, né? Mas Sim. E assim, hoje, por exemplo, na Colômbia, você agora vai para Tóquio, né, com a seleção, é a seleção masculina, não é isso? isso, agora Isso. mas E a sua seleção feminina? a seleção feminina foi a primeira vez que foi para um Parapan. Isso também foi Tá. muito importante, sabe? Porque a gente não tinha uma equipe, Uhum, né? Então, quando eu cheguei, eles participaram da Copa América, nós participamos com 11 atletas. 11 atletas que não eram atletas, eu tinha ali 4 atletas de verdade que jogavam entre os homens, uhum, né? Então, assim, eu falei, como assim a gente tem na Colômbia 11 atletas? Então, foi daí que eu falei, vamos começar a buscar essas meninas. Hoje a gente tem 30 atletas. Então, é um número baixo, óbvio, em relação ao Brasil, que tem 8 equipes, né? Você multiplica aí por 12, né? Fora os atletas que vão de outros países, mas jogar no Brasil, mas são 8 equipes, e a gente não chegava a uma. Então, a gente começou um trabalho de garimpar. Eu ia nos estados, dava clínica e, obrigatoriamente, eu tinha que ter mulheres nessas clínicas, né? uhum. Eu falava, olha, eu preciso de ter que tenha 2 jovens e 2 mulheres em cada clínica. Então, isso era uma proposta já. Então, eles iam buscar. Então, a gente aumentou o número de mulheres, a gente conseguiu fazer um processo seletivo, a gente consegue dar um direcionamento. Então, esse é o objetivo hoje. Crescer o número de praticantes mulheres na América do Sul, né? Esse é um grande objetivo, um grande desafio que eu tenho Uhum, hoje, né, como treinadora da Colômbia, mas também pensando em algo maior como a América do Sul. sim. Agora uma pergunta que está completamente fora do roteiro, mas é uma curiosidade minha mesmo. É, como é que é ser técnico de uma equipe e jogar contra o seu país? Cantar o hino foi a parte mais difícil. Aham. Foi a parte mais difícil, né? Você ficar ali calada, né? Escutando o seu hino, foi a Uhum. parte mais difícil. E aí você jogar com atletas que você treinou também foi bem mais difícil, né? Eu tinha atletas ali que eu treinei, que eram praticamente 8 atletas que passaram por mim, né? Então, Sim. assim, foi muito difícil. Aham. Mas eu tinha um objetivo, mas eu vou falar que foi algo bem, bem difícil, bem. Eu não desejo isso, não. É porque, na verdade, é uma coisa que te diferencia, né? É o seu profissionalismo, é o seu compromisso com o esporte, independente de onde você esteja, né? E É, assim, você vai fazer o mesmo trabalho se você for para os Estados Unidos, você vai fazer o mesmo trabalho se você for para a Europa, você vai fazer o mesmo trabalho se você ficar na Colômbia ou voltar para o Brasil. Então, assim, a excelência, Ana, é o seu profissionalismo, né? exato, O que te faz diferente é esse compromisso, que é uma coisa muito difícil da gente ver hoje em dia. Eu converso, falo muito isso, né? Assim, com os meus alunos, por exemplo, na universidade, né? Você dá o melhor de você, não é para que você tenha o melhor resultado, mas é que para que as pessoas possam ter o melhor resultado, quem você serve, né? E aí eu só tenho a te parabenizar e muito, 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 muito. obrigada. Te parabenizar e assim, torcer muito para você voltar, porque eu tenho certeza que você voltando a gente vai ter Brasil Paralímpico aí campeão novamente, né? E eu gostaria de pedir a você se teve alguma coisa que eu não te perguntei e que você gostaria de falar, e aí o tempo é todo seu agora. Não, eu acho que você abriu aí a porta para poder falar facas, falei bastante coisa, então foi bem, eu acho que foi bem, não tem nada. Eu acho
a única coisa que eu tenho é agradecer esse espaço, agradecer o seu profissionalismo e continue abrindo portas aí para mulheres. Sou super fã da Lê também, né, que você falou, muito fã. Eu acho que a gente tem que ter isso, sabe, Cláudia, profissionais igual você, igual a Lê, que tem esse olhar justamente de ter essa visibilidade da mulher no seu profissional. E é isso que a gente está fazendo a diferença. A gente tem que voltar, porque o Brasil perdeu muito, né? Perdeu muito essa questão da mulher, né? À frente do esporte, principalmente do basquete, né? Então a gente precisa estar aí valorizando o profissional. O profissional. E a gente tirar esse estigma, né? Então, isso que vem, infelizmente, na nossa cultura enraizada aí por muito tempo, mas eu acredito que a gente tem a nossa missão, né? Eu, como treinadora em basquete cadeira de rodas aí, como mulher representando, eu tenho a minha missão e eu espero que eu consiga continuar nessa missão e cada vez mais ampliando esse caminho. Eu quero sim deixar um legado, né, na minha vida, que é esse, é olhar para trás e falar quantas pessoas eu consegui atingir como treinadora, quantas sementes eu consegui plantar. Então, eu acho que é esse o legado que todo profissional tem que deixar. Então é isso, e deixar um abraço para todo mundo, Jess, que está da Argentina aí, meninas da Argentina, do Chile, jogadores da Argentina que eu vi, do Brasil, do Kings, deixar um abraço, Yara, obrigada, todas as mulheres que estão assistindo, todos os jogadores e homens que estão assistindo, é isso. Sempre valorize o profissional independente, né, da sua sexualidade, enfim, do teu gênero, né? É mais fácil falar. Exatamente. E de nenhuma, né? E que independente de gênero, raça, cor, deficiência, religião, Exato. né, a gente tem que abrir isso aí. Mas, Ana, eu queria agradecer muito a você e dizer para você assim, que essa live fica gravada no nosso canal aí do Instagram, mas ela também vai para o nosso canal do YouTube. Essa semana a gente está até um pouco atrasado de subir as lives, porque a nossa produtora arrumou e inventou um vídeo para colocar no início das lives. Eu acho que não deu muito certo, mas assim, tá entrando essa semana aí, né? E a Renata está dizendo aqui, ela como mãe de uma criança com deficiência, assistindo o seu trabalho, como que ela pode te ajudar? Admiro o seu trabalho. Como posso ajudar? Ela mora aqui nos Estados Unidos, ela é nossa sobrinha e ela tem uma menina que tem uma criança que tem deficiência e ela é extremamente engajada, uma das mães assim que, olha, se os filhos dela têm alguma deficiência, não é incapacitante, mas capacita todo mundo à volta, entendeu? Nossa, que demais. Renata, eu acho que tem muita coisa que a gente pode fazer, principalmente em questão que a gente está falando de um país que tem as melhores cadeiras, né, de rodas, né, que tem no mundo, né, esportivas, né. Mas eu acho que o que você já está fazendo, né, de dar essa visibilidade para o seu filho ou sua filha? É homem ou Filha, para essa garota já é muito bom, né, desmistificar isso, de tá aí mostrando, já é muito bom. Então você já está ajudando muito, assim. Mas eu acredito que a gente pode conversar alguma coisa, porque ao mesmo tempo, de repente, é mostrar essa visibilidade, essa necessidade da América do Sul que a gente tem, né? Eu falo isso porque temos muita necessidade. Então, de repente, fazer uma campanha de cadeira de rodas aí para alguns países, mas isso tem que ser um tema bem delicado, né? Porque cada país tem a sua necessidade. Eu falo aí do Peru, eu falo da Colômbia, sabe? São pessoas que são países que são mais necessitados aí
desse material, né? Mas eu acredito que a gente consiga aí, numa live da Uma e do Cher, de repente um dia a gente pode pensar num dia, sei lá, fazer uma campanha para as pessoas que estão nessa live, né, que necessitam, né, a gente fazer uma triagem dessas mulheres, né, porque um dia elas nos escreveram no privado, e aí no Brasil tem alguma fábrica que doa? Não. A gente tem a CAP, que é a fundação, justamente, até que o Kobe Bryant apoiava, sabe? Que é a CAF, que é essa empresa, é dos Estados Unidos. Sim. Então a gente poderia ver como que é, porque realmente é bem difícil você ter acesso à CAF. Até pelas traduções, tudo. Então, de repente, a gente pode tentar alguma coisa, porque esses países geralmente são os que mais necessitam, né? Então, é isso. Então, tá. Muito obrigado, viu, Renata? Muito obrigada aí por esse apoio aí. Já fico Eu coloco feliz. vocês duas em contato, sem problemas. Tá bom. Então, olha, muito, muito obrigada de novo. E aí, o vídeo fica lá no YouTube. Se você depois quiser passar para todo mundo aí, você Com vai certeza. ter acesso. Né? O nosso documentário, eu acho que volta agora ao ar, né? Para as pessoas terem acesso a todo mundo. Né? Então, e aí eu gostaria de agradecer a todo mundo que participou da live hoje, Eugênio, família inteira está aí, todos os atletas da Ana, né? Os nossos técnicos, Neto passou aí, o Basquete da Luz, acho que estava aí também, né? Fausto, todo mundo. Então, muito obrigada. Tá. Obrigada, Ana. Valeu. Gratidão. Boa sorte, boa sorte. Nos mantém informada para onde você vai. E assim, o site Mulheres à Sexta, www.mulheresacesta.com.br, está à sua disposição para divulgação do que você estiver fazendo, que quiser divulgar, tem um espaço lá, espaço pesquisadores, aí você clica lá, joga um PDF e a gente publica, tá bom? Ai, que demais. Perfeito. Gratidão a todos. E Deus abençoe a missão de cada um, onde vocês estiverem. Amém. Muito obrigada. E abençoe você também muito. Muita luz aí no seu caminho. Amém. Obrigada. Super Um abraço aí. querida. Muito obrigada. Obrigada a você. Tchau.